Boa tarde a todos. Novamente iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje temos uma nova obra, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Hoje nós estamos abrindo o estudo desta obra. Queremos lembrar que a sequência de livros que temos abordado da série psicológica, ela não segue estritamente o ano de publicação. Então, o objetivo maior é, através de algumas considerações dos capítulos, dos temas que ela aborda, está incentivando a leitura, o estudo daqueles que nos acompanham de toda a série, aonde a possibilidade de acompanhar ou de participar de nossos estudos apenas estará como elemento incentivador, trazendo alguma colaboração no entendimento e na compreensão dos temas que são abordados por Joana. Essa obra que hoje nós estamos iniciando, faremos a introdução dela e analisaremos o primeiro capítulo, Soberanas Leis. Mas, como sempre de hábito, fazemos a conexão da introdução dos estudos com as obras de Emmanuel. E temos aqui, para essa introdução, a obra O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Separamos esse parágrafo. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Vamos aqui fazer alguns apontamentos que servirão de ponte para introduzir o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Emmanuel aqui nos chama a considerar valores que normalmente não são dadas a devida atenção pelas pessoas que não estão ainda afinadas com a revelação espírita. Porque sentimentos, ideias, palavras e atitudes, como agentes magnéticos de indução, que significa fatores de influência, fatores de provocar mudanças e alterações numa realidade que para nós espíritas é tão verdadeira quanto a realidade dos fatos materiais. Porque desde as próprias obras da codificação e as de André Luiz, logo em seguida, que trata da questão envolvendo a energia do pensamento como uma forma de energia que poderia também ser considerada eletromagnética, por envolver em termos de magnetização e de indução fatores que hoje têm sido constatados pela ciência do homem. Mas voltando ao trecho que aqui trouxemos, Emmanuel diz que ideias, sentimentos e palavras carregam um fator energético e magnético que poderá ser bom, positivo, construtivo ou não, dependendo exatamente do rumo que é direcionado pelo nosso espírito, o rumo que nós traçamos. E por isso ele, mais à frente, diz: se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba, na lavoura da própria alma. Porque é exatamente aí aonde
há uma ligação mais próxima, tanto como fator originador dessas energias, como fator receptor. A todo momento nós recebemos e emitimos influências, através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. E aqui Emmanuel apenas reforça essa característica de indução, de influenciação, que a todo momento nós emitimos e recebemos, e para o qual somos chamados a ter a consciência de positivar, em termos construtivos, aquilo que se origina de nós. Então vamos introduzir e dar início ao primeiro capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É claro que já surgiram inúmeros livros que abordam as temáticas expostas nos evangelhos contidos na Bíblia, com as características de lições na área da psicologia do comportamento humano. Muitos livros já foram publicados nessa área. Há um tempo atrás houve até aquela série de livros de Augusto Cury que abordavam as temáticas tratadas no Evangelho, extraindo princípios e determinações de ordem psicológica aplicável no nosso comportamento em termos de paz e de felicidade. Mas aqui nesse livro nós iremos ter considerações que farão a conexão entre os ensinos do Cristo contido nos Evangelhos, exarados no Evangelho segundo o Espiritismo, tendo sido feita uma conexão com a psicologia espírita, ou a psicologia profunda, como Joana coloca no título da obra. Então, cada um dos capítulos desse livro teve por base um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, extraindo uma fundamentação psicológica para o nosso dia a dia. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Eu não vim destruir a lei. E com base nesse capítulo, Joana apresenta soberanas leis, que nós estaremos tratando nessa tarde. O que é preciso aqui deixarmos bem destacado é de que esse tipo de abordagem no movimento espírita é uma abordagem inédita, inaugurada pela psicologia de Joana de Ângeles. Por exemplo, esse livro que nós estamos abordando foi publicado no ano 2000. A série psicológica teve início no ano 88, 89. Essa obra já é do ano 2000. E nela nós vamos procurar justamente, dando prosseguimento àquele entendimento que já temos trabalhado ao longo de diversas obras que já abordamos. Apenas para citar algumas, nós já abordamos o ser consciente, o despertar do espírito, o homem integral, plenitude, dentre algumas que já abordamos ao longo de praticamente 8 anos que estamos estudando essas obras de Joana de Ângeles. Na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, nós iniciamos no ano de 2013. E, bom, vamos entrar no livro, teremos muito assunto, é muito estimulador estarmos agora tratando de uma obra nova e que vem se somar aos aprofundamentos que já andamos trabalhando na série psicológica de Joana de Ângeles. O primeiro slide que aqui trouxemos foi extraído da introdução do livro, que diz o seguinte: o Evangelho
é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Isso está logo colocado na introdução do livro. E aqui vamos fazer algumas considerações importantes. A essência do Evangelho, segundo o Espiritismo e dos próprios Evangelhos colocados no Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles formam um tratado de psicoterapia. À luz da doutrina espírita, são extraídas as lições, as orientações importantes para o convívio, para o comportamento humano, para uma vida mental saudável. E por isso Joana coloca: Tratado de Psicoterapia Contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Ou seja, nas lições que o Cristo deixou, assinaladas nos Evangelhos, nós temos, em termos de entendimento, a solução, a compreensão de todos os males, ou de incontáveis males, que afligem, que infelicitam a criatura humana. E, ao mesmo tempo, a possibilidade da terapia restauradora que o próprio Evangelho conduz. Que é exatamente disso que nós temos procurado direcionar nesses estudos da série psicológica. Sempre temos o cuidado de separar textos cuja compreensão diga respeito às nossas atitudes e comportamentos, deixando de fazer aprofundamentos na área psicológica ou na área psicoterapêutica propriamente ditas, mas extraindo do conteúdo de cada capítulo aquelas partes que, podendo ser bem entendidas e aproveitadas por nós, possibilitem-nos uma contextuação com a realidade que vivemos no dia a dia. Então, o objetivo aqui não é aulas de psicologia, não vamos ter aprofundamentos na área pedagógica relacionada a esse tema propriamente dito, mas sim as percepções que a psicologia de Joana de Ângeles facilmente nos dá para aproveitarmos ao máximo as possibilidades de êxito da nossa atual encarnação. Vamos então para o primeiro slide do capítulo 1, Soberanas Leis. A lei natural que vige em todo o universo é a de amor. O cosmo procede de uma causalidade inteligente, que tudo estabeleceu em equilíbrio. Entendamos aqui o seguinte: o ponto primeiro do entendimento dessa obra nova é estabelecido através do que a revelação espírita nos deu a compreender da forma com a qual as leis divinas atuam, quer na vida corpórea, quer na vida espiritual. Então nós sabemos, e aqui é apenas rememorando o que nós já temos recebido da doutrina espírita, é que a lei que rege o universo é a lei do amor, na terra e fora da terra, quer para nós espíritos encarnados, quer para os espíritos desencarnados. É a mesma lei. E, dando prosseguimento, Joana disse: o cosmo procede de uma causalidade inteligente. Aqui já tem um ponto a mais para refletirmos. O espírita, ou aquele que
abriu-se as possibilidades de conhecimento do Evangelho do Cristo. À luz da nova revelação, sabe que a origem do universo material tem por procedência o universo espiritual. E que tudo o que existe no campo material, primeiramente teve origem no Criador, que é a inteligência suprema do universo. A primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema do universo, ali foram quebradas todas as características antropomórficas e materiais que a criatura humana andou estabelecendo para compreender Deus. Então, a origem de tudo que está no universo tem por causa a inteligência suprema. E não fatores de agregação e desagregação da matéria, como ainda muitos procuram encontrar no chamado Big Bang, a origem do universo. Os fatores determinantes, inclusive para o equilíbrio perfeito das leis que governam a vida na Terra e fora da Terra, é a inteligência. A causalidade inteligente que estabeleceu tudo em equilíbrio. Os fatores de conflitos, de guerras, de desagregações e de sofrimentos que a experiência humana tem orquestrado são decorrentes das imperfeições humanas, mas jamais da perfeição divina. Continuemos. Essa ordem espontânea é sempre a mesma, em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Aqui nós já vamos nos envolvendo na temática da psicologia de Joana de Ângeles, ao entendimento dessa lição que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela diz, lembrando o que havíamos há pouco citado, é que essa ordem proveniente dessa lei se expressa em todo o universo. Mas aqui ela diz algo que é bem interessante para a reflexão nossa. Para a conquista de todas as coisas, para que de fato nós possamos usufruir e nos apoderar das possibilidades do mundo material, sem desequilíbrio, sem viciação e sem os aprisionamentos decorrentes dos desequilíbrios da criatura humana, é preciso, primeiro, que essas leis naturais, estabelecidas na lei maior, a lei do amor, esteja sendo alvo de cuidado, de atenção e de harmonia no nosso procedimento. Todos os problemas decorrentes da possessividade, do autoritarismo, dos fatores perturbadores da criatura humana em relação às coisas materiais, são decorrentes do seu afastamento dessas leis. Continuando. Particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação.
de todas as conquistas que o espírito humano tem através da sua experiência encarnatória de estabelecer de todas as conquistas, Joana destaca aqui como particularmente a do eu profundo, que dorme em latência nos seres. O que é esse eu profundo? Nós já andamos falando e já trabalhamos esse tema em várias outras obras. Inclusive, nós indicamos àqueles que estejam nos acompanhando agora de procurar nosso canal no YouTube. Lá vai ter diversos estudos anteriores. Mas aqui vamos voltar a um esclarecimento sobre o eu profundo. O eu profundo, ele também é sinônimo do self, do si, do Cristo interno, de fatores colocados dentro do nosso psiquismo profundo e que estabelecem a nossa procedência divina e que se encontram adormecidos em latências, face o desequilíbrio que as nossas experiências encarnatórias impôs através das atitudes ególatras e perturbadoras. Agora é chegado o momento de ir acordando para a realidade maior, a do espírito imortal, nós voltemos a nossa atenção para trabalhar o despertamento desse eu profundo. Primeiramente, se apoderando da ideia da existência dele e de que ele marca, em termos de individualidade, a característica maior nossa, que é aquela proveniente do Cristo interno, ou do Deus interno que temos e que esteve até o momento amordaçado, aprisionado e submetido aos grilhões da egolatria, do desequilíbrio e dos vícios. No final aqui ela diz: aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. Exatamente. É desses fatores que nós estamos tratando aqui. Da percepção da experiência humana de uma forma bem diferenciada, profunda e verdadeira, aonde metas e objetivos maiores de qualquer criatura humana encarnada diz respeito ao encontro com a sua verdadeira natureza, a natureza espiritual. Continuemos. No começo, é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários. Essa sombra dominante, ela é caracterizada pelo material que se estabeleceu no nosso inconsciente, de vidas passadas, da vida atual. O inconsciente é onde as tendências ególatras e os desequilíbrios morais estiveram muito presentes. De tal forma que esses fatores repetidos ao longo de mais de uma encarnação tornaram-se impulsos automáticos que muitas vezes nos levam a decisões, a escolhas que mais adiante nos causa muito sofrimento, muito arrependimento. É essa sombra bem caracterizada nesses estudos de Joana de Ângeles que nós somos chamados a trazer luz, a perceber no cerne do nosso íntimo
quando surgem tendências ou sintonias que evidentemente não estão mais de acordo com a maturidade espiritual que já conquistamos, e somos chamados ao exercício da vigilância para não abrir portas ao estabelecimento de vícios ou de atitudes morais de desequilíbrio que fatalmente nos trariam muito sofrimento. Aqui nós temos um esclarecimento a mais quando é dito o seguinte: herança dos períodos primeiros da evolução. Poderíamos inclusive acrescentar aqui herança podre, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários. É claro que naquela época recuada, em que estávamos estabelecendo atitudes através de mecanismos instintivos, naturais, isso não nos causava perturbação. Mas à medida que reencarnamos inúmeras vezes, e o psiquismo primitivo nosso foi sendo trabalhado em valores da inteligência, da razão e mais adiante dos sentimentos, essas tendências instintivas se tornaram sinônimo de infelicidade, quando elas voltam a querer predominar no nosso psiquismo e em nosso comportamento. Outrora, quando assim agimos, era um período no qual a espontaneidade do surgimento não provocava conflitos de consciência, mas agora provoca. Porque agora é chegado o momento de elas serem completamente transcendidas através do despertamento do eu profundo, através da percepção da vida pelo olhar do espírito imortal, que nós estaremos tratando aqui ao longo desses estudos. Continuando. Inconsciente da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão. Vamos analisar aqui por períodos esse texto que tem muita observação importante para tratarmos. Inconsciente da sua realidade imortal. É assim que ainda continua a grande maioria da humanidade, que acha que a vida é o corpo e que a realidade está limitada ao berço e ao túmulo. E que nessa forma absurda de perceber a vida, aliena-se das possibilidades de despertamento espiritual, de felicidade verdadeira ou de plenitude, que poderiam já estar sendo trabalhadas na atual encarnação. E continua o texto dizendo: o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos. Esses embates internos são os conflitos que nós passamos a ter quando, atingido um certo nível de maturidade espiritual, nos sentimos propelidos, motivados a crescer, a ascender. E por invigilância ou descuido, abrimos portas para as sombras do inconsciente, nós sofremos muito. Mas se estivermos atentos a esses embates, para através de novas escolhas, alicerçarmos bases na espiritualidade e na busca de valores que transcendem a matéria, nós aí estaremos naturalmente
como diz o texto, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão. A partir desses voos do discernimento e da razão, as aberturas positivas para a espiritualidade profunda se estabelecem em nós. Por isso, continua. Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele volvendo. Todo o contexto no qual Jesus fundamentou o seu evangelho era em chamar a atenção para um reino e para uma vida que estava além do corpo físico. Então Jesus trazia uma nova versão da realidade centrada no ser imortal. Ser imortal esse, cuja procedência é do mundo espiritual e que depois para este mundo voltaria. O trabalho e o objetivo maior de Jesus estava em despertar as consciências para o aproveitamento máximo da circunstância encarnatória, tendo por vista a vida imortal que procederia e continuaria no mundo espiritual. Mergulhado em sombra, esse lado da personalidade sobressai e se impulsiona ações que estão destituídas da razão e da compaixão. Joana ela usa de uma forma bem didática um esclarecimento, trazendo nós para o contexto atual que a doutrina espírita nos premeia, e em seguida ela faz uma abordagem voltando ao que ela já tinha citado, para que tudo fique muito bem esclarecido. Por isso agora ela coloca para nós, mergulhado em sombra, quando nós ainda não houvéramos despertado para os valores do espírito, como a grande massa desse mundo materialista está, esse lado escuro da personalidade, o lado sombra, sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, como normalmente ocorre na maioria das atitudes da criatura, que age por impulso, que toma decisões precipitadas, que cria na experiência corporal um campo de erros e de desacertos, que amarra o natural processo evolutivo, que face o nível de psiquismo que já estava sendo trabalhado na criatura, oferecia possibilidades mais saudáveis, mas que normalmente as pessoas se negam a essas possibilidades por não terem despertado para os valores e para as bênçãos que a vivência da espiritualidade já positiva para nós, mesmo durante a encarnação. Por isso, o ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Todos os objetivos da Boa Nova centralizam-se no futuro do espírito, na sua emancipação total. Então, o ensinamento de Jesus, a essência do Evangelho, fundamenta-se na evolução do self, que se dá, sobretudo, a partir do seu despertamento. Esse trabalho que é estabelecido de uma forma bem detalhada nas obras da série psicológica de Joana de Ângeles, ele tem começo. Ele pode ter até meio, mas ele não tem fim.
O trabalho de despertamento profundo do nosso eu e do nosso self é um trabalho para a eternidade. E ele inicia-se, claro, como aí o texto fala, a partir da iluminação da sombra. Essa iluminação da sombra, em outra forma, eu poderia aqui antecipar para o melhor entendimento, é como ao jogar luz sobre o nosso passado comportamental, podemos examinar esse passado sem nos identificarmos com ele, para não criar um clima de traumas, de conflitos e de culpa, mas de percebermos esse passado com os elementos de erros e de desacertos que criamos como algo que está fora de nós e que pode e deve ser trabalhado, direcionado o seu fator energético para as realizações positivas do eu profundo agora, para as ações da caridade legítima, para o despertamento da consciência harmonizada com as leis divinas. Então, a projeção de luz sobre a sombra do nosso passado, sobre o nosso inconsciente, é para que a gente possa, através de um trabalho de individuação, de percepção da coisa observada, sem nos identificarmos com ela. Porque a grande maioria das pessoas que age de forma impensada e inconsciente, age e erra e repete erros, porque se confunde entre a realidade atual e os incentivos que vêm do seu inconsciente, da sua mente, levando ela a atitudes e decisões que trazem conflito e sofrimento para ela, mesmo ela sabendo que sofre com aquilo. É como normalmente acontece quando, por exemplo, a pessoa tem um vício. Ainda é relativamente popular um vício de beber ou de fumar. Sabe do sofrimento que esse vício tem lhe causado. Sabe que precisa superar. Mas se pega inúmeras vezes repetindo o vício. A carga de sombra do inconsciente, que estabeleceu a cobertura sobre esse vício, faz com que ele perca, mesmo que seja por lapsos de segundos onde ele repete o vício, a separação entre o que ele é agora e o que ele foi no passado. O que ele foi antes, quando ele aceitou aquele vício que ele não aceita mais. Mas ele está tão projetado e está tão envolvido na sombra que as atitudes ele não sabe. Na verdade, em síntese, a pessoa fica agindo como se não soubesse porque está agindo daquele modo. Então, o trabalho de despertamento do eu profundo, a iluminação da sombra, se dá pelo seguinte fato. À medida em que o self, o si, o Cristo interno em nós, esteja mais atuante no que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente faz, nós estaremos transcendendo, sublimando e mudando todo o passado no que ele tem ainda de energia, de magnetismo, para os fatores novos, que é a identificação nossa com o Evangelho do Cristo, positiva. É essa a iluminação da sombra. Todos os objetivos da Boa Nova centralizam-se no futuro do Espírito, na sua emancipação total. Essa emancipação total, que é sinônimo de maturidade do senso crítico, do senso espiritual. Maturidade de assumirmos a responsabilidade pelo que a gente pensa, sente e faz.
sem disfarces, sem passar responsabilidade para os outros, sem culpar ninguém, nem circunstância, nem fator externo de ordem nenhuma. É esse o sinônimo da emancipação e da maturidade. Tornando-se o caminho, a sua maiúsculo, do Cristo. A sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tal como o Evangelho coloca. E aqui Joana faz a referência, porque através da forma com a qual ele exemplificou essa identificação com o eu profundo, estabelecendo o caminho, o exemplo, que é ao mesmo tempo a verdade que traduz a realidade do espírito imortal, que conduz à vida plena, a vida que jamais termina. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. Ou seja, ao longo desses mais de 2000 anos do Evangelho trazido pelo Cristo, nós temos as atualizações que se deu em todas as épocas da humanidade. Até a possibilidade que estamos usufruindo agora através da psicologia profunda, aonde o entendimento de tudo que Jesus ensinou e colocou nos evangelhos tem uma possibilidade de aproveitamento profundo que antes não houvera tido para nós e que nós somos agora contemporâneos para usufruir isto. Prosseguimos. Pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente, mergulhando no corpo, esbatem a sombra coletiva. Então, pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, a paternidade divina sempre cuidou zelosamente para que ao longo da história humana pudesse estar sendo processado os despertamentos, as acelerações evolutivas em todos nós, através do trabalho dos grandes missionários do bem, dos espíritos de escola que estiveram visitando a Terra e colocando luz para que fossem enfrentadas as sombras individuais e coletivas de cada um de nós. Na perspectiva da psicologia profunda, a lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando sem cessar, face ao fatalismo da evolução nele predominante. Então, nessa perspectiva que nós estamos começando a trabalhar hoje, a lei de amor está íncita, está inserida no ser legítimo, trabalhando sem cessar, face ao fatalismo da evolução nele predominante. Chegada a época adequada,
ao termos recebido a luz do Consolador prometido pelo Cristo, surgem essas obras da série psicológica de Joana de Ângeles como consequência natural para trabalhar em nós, de um modo mais eficaz, o aproveitamento máximo que a revelação espírita pode e nos concede. É nessa linha de objetivo que nós colocamos esse nosso estudo. Ao tempo em que os conceitos de imortalidade, de comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora. Então, agora, em que nós estamos na época na qual os conceitos de imortalidade, de comunicabilidade do espírito e da reencarnação são alvo de pesquisas, de aprovações, do aval das ciências humanas, que estabelecem de uma forma decisiva a certeza da continuidade da vida após morte. E aqui poderíamos alinhar alguns desses fatos desses últimos decênios. Aquela grande obra, 20 casos sugestivos de reencarnação, do pesquisador, psiquiatra americano Ian Stevenson, estabeleceu, através de pesquisa científica, 20 casos cujos fatores desencadeadores de provas irrecusáveis a evidência da reencarnação são tratados na obra, e é uma obra que não tem fundamentação religiosa nenhuma. Foi tratada pelo famoso psiquiatra e pesquisador através das metodologias científicas de nosso tempo. Mas adiante nós tivemos as famosas terapias de regressão de memória, as TVPs, atualmente utilizadas em determinadas clínicas de psicologia para o tratamento de determinadas fobias que não logram êxito na psicologia tradicional, aonde os fatores desencadeadores de testemunhos embasados na reencarnação e na imortalidade da alma são evidenciados completamente. Então é depois de passado tudo isso que nós podemos agora trabalhar de uma forma audaciosa esses conceitos da psicologia profunda que Joana de Ângeles aqui nos traz. Então, é muito importante para todos aqueles que estejam nos acompanhando nesses estudos saber que o aproveitamento desses estudos tem como princípios básicos já estabelecidos e definidos para qualquer um de nós. Certeza de imortalidade da alma, certeza de reencarnação, certeza de comunicabilidade dos espíritos. Isso é básico para que possamos fazer os mergulhos imprescindíveis no trabalho de despertamento do eu profundo e da iluminação das sombras do nosso passado. Então, os conceitos básicos da doutrina espírita já é preciso terem permeado o nosso psiquismo, a nossa inteligência, a nossa compreensão, para que a partir daí a gente faça esses mergulhos necessários, que a psicologia de Joana nos convida. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico, gerador da felicidade humana. Deixamos esse último slide para comentários, até pela sua grande
seu grande significado é que, à luz da psicologia profunda, a felicidade humana, propriamente dita, só é possível de se conseguir estabelecido o amadurecimento psicológico indispensável. Esse amadurecimento psicológico significará o encontro conosco mesmo, o despertamento do self, a percepção da vida pelo prisma do espírito imortal. Os fatores decorrentes do auto-amor, da autoestima, do compromisso conosco mesmos, da melhoria que sempre deverá estar sendo conquistada. Do fator que aqui colocamos como mais importante, a identificação maior que o amor do Cristo nos convidou desde o seu Evangelho. Eu lembro aqui aquela proposta última dada por Jesus aos seus discípulos. Eu agora vos trago um novo mandamento. O mandamento agora não era mais amar o próximo como a nós mesmos. Porque muitas vezes, quando esse amor para conosco é deficitário, é complicado, é cheio de traumas e de problemas, a qualidade do amor que a gente vai poder dar ao outro vai estar envolvido com tudo isso. E por isso Jesus diz, eu agora vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Esse é o grande mandamento. E essa é a grande proposta dos estudos dessa série de Joana de Ângeles. É que a gente estabeleça o compromisso de amar como Jesus nos amou, que é o amor proveniente do Pai, cujo trabalho nós somos convidados a perseguir, se esforçar e ir em busca sempre. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Até o próximo estudo. Esse vídeo estará disponível depois do nosso canal no YouTube. Até o próximo.